Então, bom dia a todos. Estamos iniciando mais um dia do 5º Congresso Digital de Nanobiotecnologia e Bioengenharia. Sejam muito bem-vindos ao nosso bate-papo sobre o minicurso Cálculos Básicos em Nano e Bio, desenvolvendo habilidades essenciais para iniciantes em PDI. Meu nome é Luísa Morato e temos o prazer de receber a doutora Tamara Machado, que hoje ministrou o primeiro módulo desse minicurso e agora está disponível para responder as perguntas de vocês. Muito obrigada, doutora Tamara, pela presença e pela disponibilidade. Que agradeço vocês, agradeço todos que já estão aqui, né, assistindo, estavam desde ontem. Agradeço poder participar, poder contribuir, poder aprender. Eu acho que é a principal questão quando a gente participa, né, de um congresso, é também aprender, e eu fico à disposição. Tá certo, muito obrigada. A gente recebeu vários comentários, o pessoal está acompanhando e gostando bastante. E vamos começar então com a primeira pergunta da Vitória Araújo. Ela diz: de que maneira os fundamentos matemáticos podem contribuir para áreas emergentes, como a inteligência artificial e a biotecnologia? Ok, obrigada, Vitória, pela sua contribuição, pela sua participação. Bom, quando a gente trabalha com cálculos, quando a gente pensa, né, em cálculos e nessa nova realidade, né, que a gente está, penso que a principal importância é que a gente consiga, na verdade, direcionar, né, na verdade, todos os processos e poder também fazer metragens específicas e processos específicos. Então, acho que dentro da principal importância é a gente conseguir estabelecer processos mais direcionados, né, e processos mais específicos dentro de uma área que a gente queira trabalhar. E quando a gente pensa, né, em cálculo, quando a gente está não só dentro da nanotecnologia, dentro de todo o processo de inteligência artificial, mas quando a gente fala em cálculo, a gente está medindo, né? E você medir alguma coisa, isso te dá um certo controle, né? Quando a gente pensa, por exemplo, na área farmacêutica, qualquer quantidade é uma diferença muito grande entre você tratar, por exemplo, um paciente e fazer com que ele passe mal. Então, acho que a grande importância é você ter ali fundamentos e ter bases para que você consiga ter uma metragem, e quando você tem dados, quando você tem números, você consegue medir, você consegue trabalhar, você consegue até mesmo direcionar dentro da sua pesquisa aquilo que efetivamente você quer buscar. E quando a gente pensou, né, em colocar esse tema, em colocar essa oportunidade, não só pensando num gigante, né, que hoje a gente tem um trabalho com inteligência artificial, mas às vezes lá na sua parte mais básica, lá na sua bancada, na hora que você vai pesar um determinado reagente, começa dali, né, para você poder trabalhar uma determinada especificidade. Mas de importância, metragem. Se você mede, você consegue gerenciar, né, você consegue direcionar, e eu acho que esse é o propósito, né? Eu acho que é isso que a gente vem trabalhando, desenvolvedores, uma área toda multidisciplinar, para que a gente consiga ter efetivamente, né, esses dados e poder medir, poder direcionar e poder trabalhar esses resultados de pesquisa. Espero ter contribuído e respondido a pergunta da Vitória. Claro, muito obrigada. Com certeza, os cálculos acompanham a gente ao longo de toda a pesquisa, né? E são os dados mais importantes para a gente conseguir interpretar o que a gente está obtendo. A segunda pergunta é da Victoria Bag. Quais são os desafios e as oportunidades para a aplicação de matemática em diferentes áreas de PDI? Bom, acho que de desafio, bom, de novo, obrigada, né, pela pergunta, pelo pessoal que está participando. Hoje, penso que o principal desafio talvez seja você conseguir gerenciar todas as ferramentas que a gente tem hoje disponível. A gente vai falar isso, né, na sexta-feira, mas gerenciar essas ferramentas que a gente tem disponível. Muita gente acha que o cálculo, né, ele é só ali você
fazer um direcionamento, fazer uma conta e gerar um número, mas está muito por trás do número. Então, o principal desafio é a gente conseguir, na verdade, fazer uma interpretação e fazer uma leitura do que está e do que está e do que eu quero por trás do cálculo, para efetivamente conseguir colocar em prática uma ferramenta. É claro que hoje a gente tem várias plataformas, várias oportunidades, né, várias ferramentas, na verdade, para poder fazer essa gestão de dados, mas mais importante do que só o número é você conseguir interpretar aquilo que efetivamente está por trás daquele número, né? O dado, ele é um fato, é uma realidade, mas o que você faz com ele? Então, acho que hoje, e aí não só dentro, né, da nanotecnologia, da parte de bioengenharia, mas envolve, na verdade, todas as construções, não só a matemática em si. Você precisa desenvolver uma habilidade de leitura. E não é só uma leitura do seu número, né? Para você chegar no seu número, você precisou fazer uma interpretação de um contexto ou dentro ali do seu projeto, você precisa responder uma pergunta. Mas se você não sabe perguntar ou você não sabe interpretar, é um número, é apenas um número que está ali sendo apresentado, né? E você precisa disso numa discussão. Então, além de trabalhar a ferramenta, a oportunidade que a gente tem de desenvolver, e eu vejo isso como um desafio, né? Você conseguir fazer uma interpretação daquele seu dado, você conseguir fazer uma interpretação de um enunciado, né, dentro da sua pesquisa, é o principal, né? Eu acho que é a principal oportunidade que a gente tem de desenvolver para efetivamente chegar no resultado em si. Então, não só hoje dentro da pesquisa, mas se a gente for pensar isso na área, né, acadêmica, em salas de aula, não adianta só o professor, né, ali da matemática, da física, da química, trabalhar esses conceitos. Então, acho que a interpretação que a gente pensa, a leitura dos dados, ele se torna hoje um desafio muito maior do que só efetivamente estar numa plataforma e gerar esse número. Mas o que aquele número significa? Espero também poder ter contribuído um pouquinho. Muito interessante, obrigada pela resposta. A Eduarda Sayuri perguntou: quais as ferramentas ou softwares você utiliza para realizar esses cálculos? Há alguma preferência ou recomendação específica? A gente vai conversar um pouquinho, né, sobre isso na sexta-feira, já dando aqui algumas dicas. Acho que a ferramenta você vai direcionar e escolher também de acordo com a sua busca por dados. Hoje a gente tem, né, algumas disponíveis dentro das minhas pesquisas, não só dentro da parte de nanotecnologia, mas já utilizei alguns até efeitos de programação, dados em termos, programas em termos estatísticos, mas você escolher uma em específico vai depender muito, aí volta, acho que a pergunta, né, da Vitória, do que você está buscando em termos de o que você quer responder, quais são os seus direcionamentos. E aí, um pouquinho dessas ferramentas, como trabalhar, eu vou pedir para a Eduarda acompanhar a gente aqui na sexta-feira também, que a gente vai conversar um pouquinho sobre elas. Tem sim, né? Tem trabalhos específicos, ferramentas específicas, e a gente vai conversar um pouquinho sobre elas na sexta, mas tudo vai depender. Existe uma melhor? Não, existe a melhor porque efetivamente você está buscando responder. Aí, mais uma vez, o que você está buscando responder? Aí sim você vai escolher seu melhor método, a sua melhor ferramenta, a sua melhor forma de direcionar dentro desses cálculos. E seguindo nessa temática dos temas que vão ser abordados no minicurso, o Ricardo José ele perguntou quais equações ou disciplinas matemáticas
devem ser abordadas no curso? A gente não vai trabalhar resoluções, né, de equações aqui, mas a gente vai conversar um pouquinho, né, amanhã e um pouquinho na sexta-feira, sobre essas principais ferramentas dentro do cálculo que a gente pode utilizar. A gente vai trabalhar o que vai ser necessário ser desenvolvido dentro de cada ferramenta. A gente vai falar um pouquinho, né, sobre a parte de integrais, sobre construção, na verdade, né, dessa metodologia, mas a gente não vai resolver. Nesse momento, a gente não vai resolver, não vou abrir nenhuma plataforma aqui ao longo desses 2 dias para poder fazer uma resolução. Aí, de novo, qual é a ferramenta que a gente vai usar? Qual é a mais importante? Vai depender daquilo que a sua busca, né, que a sua pesquisa, que o que você está se perguntando para ser respondido em dados, para eles serem trabalhados. Mas eu tenho certeza que amanhã e depois vocês vão continuar aqui, vão ter, né, muitos desafios também para a gente poder trabalhar juntos. Com certeza, pessoal. Continuem acompanhando. A Isabela Venturini, desculpa, perguntou: acredita que para desenvolver boas habilidades nessa área de inteligência artificial é necessário fazer curso de pós-graduação computacional? Ou graduação, MBA, pós? Isabela, né, que perguntou, obrigada, Isabela, pela pergunta. Eu sempre falo que estudar, né, aprender, ele nunca é demais, né? E, então, independente se é um curso rápido, se é um curso como o MBA, que tem um pouco mais de carga horária, se ele vai ser um mestrado dentro dessa área, o importante é aprender. É claro que é uma novidade, né? Ainda que a gente já esteja, né? Essa geração agora, ela já está entrando em processos que há um tempo atrás a gente não tinha. Então, talvez a familiaridade seja maior. Hoje, dentro, né, dos cursos de graduação, a gente já vê inseridos dentro de estruturas curriculares disciplinas dentro dessa área que há um tempo atrás a gente não tinha. Mas, colocando a sua pergunta, você vê a necessidade? Eu sempre falo que estudar e buscar conhecimento nunca é demais. Então, se às vezes você não tem aquela necessidade de efetivamente uma pós-graduação, um tempo maior, né, de estudo para essa área, mas você precisa disso dentro ou do seu projeto, ou do seu trabalho, ou você tem uma curiosidade, faça um curso. Faz um curso de capacitação, às vezes faz um curso menor, com uma curta duração, até para você entender, né, um pouquinho mais sobre como isso acontece. Ah, entendi, gostei, é isso aí que eu quero aplicar na minha pesquisa, é isso aí que eu quero buscar para desenvolver melhor o meu trabalho. Aí você passa para um curso maior. Porque às vezes também você pensa, mas eu vou entrar nesse mercado e já quero fazer um mestrado nessa área, eu quero fazer um curso, né, um MBA, um curso profissionalizante. Aí você assiste um mês de aula e fala, nossa, não era isso que eu estava buscando. Então, vai aos pouquinhos. Mas o mais importante é não deixe de buscar conhecimento. Tâmara, eu vou ser expert naquilo, eu vou ser um pesquisador naquilo? Às vezes não, mas às vezes é aquele curso que você precisa para dar direcionamento. Então, eu sempre falo, estudar nunca é demais. Se você tem a oportunidade de correr atrás, de se capacitar, pode ser que você não use aquele estudo naquele momento, mas ele vai te ajudar no futuro. Então, se você tem a oportunidade, hoje a gente tem vários cursos no mercado, escolha, né, uma instituição que você vê que tenha credibilidade, que você veja que tem ali respaldo, né, conhecimento. Não faça um curso só pelo certificado, faça por aprender, faça por conhecer, para conhecer gente que possa te agregar.
Então, você acha que deveria fazer? Sim, estudar nunca é demais. Só dose aquilo que você efetivamente está buscando acompanhar, para às vezes também não ser aquilo que você estava buscando e acabar se frustrando, né? Mas estudar nunca é demais. Então, se puder fazer, faça todos os cursos que você puder, que em algum momento você vai utilizar esse conhecimento e vai aplicar. Então, faça assim, estudar é sempre importante. É a dica para a vida essa, né? Bom, a Alice Gonçalves disse: Bom dia, excelente minicurso. A senhora acha que a forma como somos ensinados matemática é a raiz do motivo desse assunto ser visto como intimidador ou desgostoso? Acho que a gente criou um tabu, né, em cima da matemática. Eu falo por mim, né? Estou aqui ministrando o curso, Tâmara, tá muito tranquilo? Nunca tá tranquilo, né? E acho que as ferramentas hoje, dentro do ensino, de uma maneira geral, elas melhoraram, né? Elas mudaram muito. Mas posso dizer da minha infância, né, estudando, que era muito o 880, né? Você aprendia a parte básica, você não aplicava. Eu acho que o grande desafio hoje, para tudo que a gente estuda, é que muitas vezes a gente não vê e fica se perguntando em que eu vou usar aquilo, né? E muitas coisas na minha infância, muitas coisas na graduação, depois de pós-graduação, eu olhava e falava, tá, mas em que eu vou usar isso? Então, eu acredito que, às vezes, nem seja a forma, né, como isso foi aplicado, quando eu estudei lá na minha infância, ou quando eu estou estudando agora, acho que nem é o formato. Eu acho que vem muito do onde que eu aplico? Né? Então, por exemplo, se a gente aprendesse lá, aprendesse somatória, divisão, multiplicação, mas colocasse isso, por que você está fazendo isso? Não porque você vai no supermercado e você vai precisar usar. Porque se você quiser ali fazer uma gestão hoje, olha tudo que a gente tem em termos de gestão financeira que envolve matemática é um tabu, né? A gente tem estatísticas aí trabalhando a parte de educação financeira, que nós temos essa dificuldade em relação à educação financeira. E será que a educação financeira a gente aprendeu matemática? É uma matemática. Mas será que quando a gente aprendeu, a gente via um fundamento? Será que eu estou só fazendo conta? Para que eu vou usar isso? Então, acho que se talvez a gente trabalhasse hoje, aí quem é professor de matemática, ou quem trabalha outras áreas, né, dentro da exatas, vamos colocar assim, trabalhasse a forma do onde eu vou aplicar. Olha, você está estudando isso porque no seu dia a dia, e aí não é no futuro, porque às vezes você não vai escolher aquela carreira onde você aplique efetivamente só esse estudo, mas no seu dia a dia, onde que você aplica isso? Olha, por que fazer isso te ajuda no seu, no hoje, no amanhã, dentro da sua família? Então, o desafio é você colocar importância e aplicabilidade. Né? Acho que se a gente começa a entender isso desde de cedo, e aí lá no processo mesmo de formação, a gente tem uma facilidade maior. Então, acredito sim que esses tabus, esse medo, nossa, é prova de matemática, nossa, eu tenho aula de física, meu Deus, tem uma conta na química. Se a gente começasse a ver, né, e a aprender, nossa, essa conta é porque eu fiz isso em tal lugar no meu dia a dia. Talvez a gente coloque isso de uma maneira mais leve, né? E colocando de maneira mais leve, a gente consegue aprender de uma forma mais divertida. O ensino, ele evoluiu muito, né? As metodologias, as formas de trabalho, as formas de aplicação. Então, eu acredito que as novas gerações, as gerações que estão ali, né, no comecinho agora, né, aprendendo todas essas partes básicas para frente, talvez consigam
ver isso de uma maneira mais aplicável, né? E ver isso de uma maneira que, olha, eu estou fazendo isso aqui hoje, mas aí ali no futuro eu vou conseguir, no meu dia a dia, eu consigo ver. Então, eu espero, eu acredito, né, que esse medo, né, esse tabu, essa forma de ver como uma parte mais difícil, impossível, se torne melhor. Mas realmente a gente teve eu tive, tenho em algumas coisas ainda, e a gente acaba tendo realmente isso, né? Talvez por não ter percebido a importância no dia a dia. Espero ter contribuído. Obrigada, doutora Tâmara. Temos mais duas perguntas. A Eduarda Sayuri perguntou: quais habilidades você considera essenciais para futuros pesquisadores que desejam trabalhar na área de PDI? Obrigada pela pergunta, Eduarda. Não só, né, pensando nessa linha específica, mas hoje a gente não tem só o desenvolvimento da parte técnica, né? Porque você tem capacitações, você tem um profissional que muitas vezes entende muito daquilo que efetivamente está na bancada, e quando, por exemplo, ele precisa apresentar o trabalho dele para alguém, ele não consegue. Ou quando ele precisa apresentar não só um resultado, mas às vezes ele tem que defender um projeto para, por exemplo, buscar um financiamento. Ele tem uma dificuldade. Então, além, claro, da parte técnica, mas acho que hoje as principais habilidades que a gente precisa, acho que posso fechar numa palavra, né? Comunicação. A gente fala muito de comunicação, né? A gente está aqui conversando, usando plataformas de uma maneira diferenciada para poder conversar, para poder atingir pessoas. Hoje, a gente tem uma rapidez de comunicação de uma maneira muito grande. Eu brinco que hoje a gente pensa, quando você pisca, aquilo já aparece, né, de uma determinada forma, mas a comunicação. E comunicar não é só você me ouvir aqui, não sou apenas eu falar. É você conseguir, acho que na pergunta, se não me engano, acho que foi da Vitória, o que eu faço, né, com os dados? É o interpretar. Então, não é só o repasse de uma informação, é você efetivamente ter, primeiro, a segurança naquilo que você está falando, mas você efetivamente fazer com que aquela informação chegue. E ela chegue com aquilo que você realmente se propôs e fez a entrega. Então, comunicar, seja ela uma comunicação escrita, seja ela uma comunicação verbal, seja ela uma comunicação corporal, porque você pode estar aqui caladinho, né? Mas a forma como você está posicionado, isso já remete uma informação. Então, a principal habilidade hoje, ela não é uma habilidade apenas técnica, né? Porque hoje você está numa bancada, hoje você está desenvolvendo uma pesquisa, você é um conjunto, você tem uma equipe por trás. E se comunicar vai fazer toda a diferença. Por mais que hoje a gente tenha ferramentas, por mais que hoje a gente tenha pessoas, por mais que hoje a gente tenha tanta gente falando, mas será que realmente a gente está se comunicando? Às vezes a gente está só conversando. Uma conversa não é necessariamente uma comunicação. Então, hoje eu vejo que a principal habilidade que a gente precisa, independente do campo de pesquisa que você está, independente da sua área de atuação, é a habilidade de se comunicar. Porque se você consegue se comunicar, você consegue levar o seu resultado, os seus dados, o seu trabalho, aquilo que efetivamente você quer transmitir, uma oportunidade de crescimento. Então, comunicação. E uma comunicação assertiva, uma comunicação direcionada. Eu tenho certeza, você desenvolvendo essa habilidade, você consegue levar, né, toda a sua área de formação, a sua pesquisa para muito além. Tá certo.
Muito obrigada, doutora Tâmara. A gente tem a última pergunta, o nosso tempo também já está acabando, mas a Vitória diz: existem áreas da matemática que você acredita que são subestimadas em termos de potencial impacto na inovação tecnológica? Penso que a gente, não só dentro da matemática, mas a gente tem áreas que talvez, respondendo até dentro da pergunta, acho que foi da Eduarda, se não me engano, talvez pudessem não ter sido vistas aplicações, a gente não conseguiu ver como isso poderia ser atingido a um determinado público, e talvez ficaram ali num canto, ou talvez ficaram ali escondidas para serem ou aplicadas ou descobertas. Talvez não necessariamente negligenciadas, né? Mas talvez a gente ainda não tenha conseguido visualizar de uma maneira aplicável para o nosso dia a dia. Existem, são importantes, mas o que eu posso fazer com elas? Eu acho que essa é a pergunta, e eu acho que de agora para frente, né, com todas as inovações e com tudo que a gente está vendo de transformação em diversas áreas, talvez se resgate quem efetivamente, né, trabalha nessa linha, talvez se resgate e consiga fazer uma aplicação de uma maneira mais direcionada. Importância, sim. Visibilidade, talvez não naquele momento. Talvez agora a gente já consiga extrair, né, tirar e fazer, na verdade, uma aplicação, e aí a gente coloque isso de uma maneira mais evidente. Tá certo, doutora Tâmara, muito obrigada. Gostaria de agradecer por compartilhar o seu conhecimento, a sua experiência conosco hoje. Foi um prazer tê-la conosco. Amanhã temos novamente, né, o módulo 2 do minicurso. Eu agradeço, né, de novo a oportunidade de estar aqui com vocês, de novo a oportunidade de participar do congresso esse ano, né, como estando presente aí, né, como palestrante, sempre acompanhei como ouvinte, sempre agregou muito, né, no meu trabalho, e espero, né, que todo mundo possa acompanhar aí esses dias, aprender, trazer perguntas para que a gente aprenda junto também. Eu fico à disposição, estaremos aqui amanhã no mesmo horário. Muito obrigada mesmo.